nome é Eduardo Trindade, eu sou editor de texto da Richmond, trabalhei 12 anos em sala de aula como professor de inglês e mais 8 como teacher trainer. Eu estou aqui hoje para conversar com vocês sobre o uso de transcripts em sala de aula. O que são os transcripts? Transcripts são aquelas páginas, normalmente ao final do livro, onde você tem o roteiro, o script, de tudo aquilo que é gravado no CD de áudio. Existem algumas atividades interessantes para se fazer com o uso dos transcripts, mas eu vou focar hoje no que a gente chama de shadow reading. O que é shadow reading? É uma leitura acompanhada do áudio, basicamente isso. Aí pode haver aquela pergunta, mas eu não tenho o CD em sala de aula, não tenho o CD player. Tem problema, você pode simplesmente fazer a leitura e pedir para os alunos acompanharem à medida que você vai lendo. Você seria então o modelo de input de áudio para os alunos. Para que serve esse tipo de atividade? Bom, primeiro, é óbvio, para aumentar a fluência leitora, reading fluency. Segundo, ele ajuda também com as habilidades de listening dos alunos. Por quê? Porque no momento que ele está ouvindo você lendo, ele está associando, aquela palavra que ele mencionou é essa. Então ele consegue associar a escrita da palavra, que não necessariamente é igual ao som, e muitas vezes não é, porque tem a interferência da língua-mãe. Então com isso ele consegue aumentar essa capacidade de audição, de listening dele também. É muito bom para pronunciation e intonation work, porque a gente vai ver que na sequência da atividade a gente vai pedir para os alunos tentarem imitar, tentarem ler, como a gente diz, shadow reading, tentar ler com acompanhamento do áudio, tentar imitar esse som então do falante nativo ou do professor, que seria o modelo de input. E por fim, por mais que a gente ache difícil, isso obviamente vai afetar também na capacidade deles falarem com mais propriedade. Melhora, portanto, o speaking deles também. Então vamos dar uma olhada nos passos dessa atividade, porque a gente pode graduar ela de forma bem simples. Como a gente procede com o shadow reading então? A primeira coisa que a gente faz é pedir para os alunos ouvirem o áudio sem o texto. Fecha todos os livros, play, né? Seja um texto ou seja um diálogo, você vai só tocar o áudio, vai exercitar o listening. Muitos não vão entender algumas coisas, muitos vão ficar com aquela dificuldade, né, de audição, mas a gente consegue pelo menos dar um general gist, dar uma ideia geral do que o texto está falando. Então você está trabalhando primeiramente o listening. O segundo ponto, então, aí sim, eles abrem o livro, na página onde eu tenho o transcript daquele texto, e eles vão, à medida que ouvem novamente o CD, eles vão marcar no texto pronúncia inesperada, stress, intonation, tudo aquilo que for interessante, que for auxiliá-los na atividade seguinte, que é o terceiro passo. O terceiro passo é, então, a leitura acompanhada da leitura deles. Eles vão ouvir e vão fazer a leitura ao mesmo tempo, em voz alta, tentando acompanhar o pace, o ritmo e a própria entonação do nativo ou do professor, no caso, se vocês não estiverem trabalhando com o CD. Por que é interessante? Porque o momento em que eles fizeram aquela segunda leitura e marcaram o stress e intonation, eles têm condições já de seguir o que eles marcaram. Principalmente com relação à pronúncia inesperada, aquelas palavras em que eles não entenderam num primeiro momento, eles olharam, por exemplo, been, para eles é been. Ao momento que eles marcaram aquilo, eles já vão saber que não é been e sim been. Então esse tipo de coisa facilita e auxilia nessa leitura em voz alta posterior, que é o terceiro ponto. O quarto ponto, e aí eu acho bastante interessante, mas só funciona em diálogos, como por exemplo na página 184 do Freeway 2, a gente tem diálogos. No caso de diálogos, você pode então agora pedir para os alunos do lado direito da turma fazerem a leitura do fulano A, por exemplo, do aluno A, e a parte esquerda da turma faz a leitura do segundo integrante desse diálogo. Ou seja, vai ser um shadow reading, mas dividido em grupos. Metade da turma fala a fala do diálogo e a outra metade da turma repete a fala de outro do diálogo. Dá uma dinâmica interessante e, de novo, vai servir da mesma forma que um texto corrido, mas com diálogo, então dá para fazer essa dinâmica mais interessante. O terceiro ponto, o quarto ponto, e aí já começa a ser bastante mais complicado, mais desafiador, mas eu sugiro que você vá até o fim. Há professores que dizem, não, para mim ficou legal aqui e tudo bem. A ideia é dar uma sequência, porque aí você começa então a estimular o aluno a fazer a leitura em voz alta de uma forma adequada. E eu deixo bem claro aqui, eu particularmente não gosto da leitura em voz alta isoladamente. Por quê? Porque o aluno não tem a pronúncia correta, porque o aluno não tem a entonação correta, porque quem está ouvindo se dispersa. Agora, se você faz esses passos, 1, 2 e 3, e chega no quarto passo, onde o aluno vai ter que ler em voz alta sem o áudio, agora ele já tem todas as anotações no texto, ele já consegue acompanhar o script de forma diferente e a atividade começa a ser um pouco mais interessante. Bom, essas foram as dicas de hoje, obrigado e até a próxima.